5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos o podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, gente? Hoje é dia de episódio longo. Uhul! E a gente trouxe um tema muito legal pra vocês, que tem muito a ver com o nosso petit, né? O petit que a gente lançou em terça-feira, sobre a Marie Salé, sobre a questão de presentear, né? Nas apresentações, os bailarinos. E antes de mais nada, só pra falar pra vocês que a gente tirou a nossa pesquisa do site Tutu da Ju, que a gente adora a Ju. Ju, muito obrigada por esta maravilhosa pesquisa. A gente tirou bastante coisa do nosso episódio de lá. E o outro recadinho é para vocês não deixarem de nos seguir, né? Ali no Instagram. O nosso arroba é o 567 e 8 podcast. E também, se vocês puderem nos seguir aqui no Spotify, deixar as estrelinhas. Vocês sabem que essa classificação ajuda muito o nosso trabalho e a gente continuar aqui a trazer conteúdos e curiosidades do mundo da dança para vocês, tá bom? É isso aí, gente. Bora bombar esse algoritmo. Contamos com vocês. Exatamente. E o tema de hoje é as origens do hábito de presentear com flores. Vocês sabem por que se presenteia no final das apresentações dos bailarinos com flores? Você sabe, Prof. Tati? Olha, veja bem, eu não sabia, até fazer esta pesquisa, eu não sabia. Achava que era uma coisa assim, né? É por educação, né? Mas tinha aquela curiosidade, assim, de saber, tá, mas por que flores? Na grande maioria das vezes. Então, nós fomos lá, pesquisar. Sim, exatamente. Então, gente, nós vamos ler aqui para vocês algumas curiosidades, então, sobre as origens desse hábito. Olha só. Quem ouviu o nosso petit já vai estar sabendo dessa informação. Pois após uma apresentação de Marie Salé no ano de 1734, no século XVIII, em Londres, o público ficou tão entusiasmado após sua apresentação em Pigmalhão que jogou ao palco moedas de ouro embrulhadas em notas como bombons. Gente, vocês já imaginaram essa cena? O povo lá, ó, praticamente fazendo, não era aviãozinho, era bombonzinho. Imagina. Jogando no palco pra bailarina. Oh, maravilha. Exatamente. E no século XIX, os homens comumente davam às suas bailarinas favoritas diamantes e peles, esperando algo em troca. Nos anos de 1890, Matilda... Ai, gente, esse nome é muito difícil. É Chicesisca. Olha, senhora Matilda foi famosa pela performance pelos amantes. E isso aqui é uma curiosidade, gente, muito interessante. Porque por muito tempo, né, Tati, as bailarinas, elas tinham essa questão de receber essas coisas, esses presentes e ter que dar algo em troca. Então aqui a gente percebe que até ali nos anos de 1800, 1700, as bailarinas, e não estou falando bailarinos, as bailarinas, elas não eram valorizadas como artistas. E eu falo aqui como artistas no sentido de você ir para assistir a apresentação, para ver o trabalho delas, elas não eram tão valorizadas quanto os homens, né, Tati? Isso é uma coisa que a gente gosta muito de enfatizar. A mulher, ela lutou muito para conseguir ter esse espaço no mundo da dança, porque esse espaço, para quem não sabe, historicamente, era dominado por homens. Então, lá na época do rei Luís XIV, que foi quando começou a surgir a dança clássica, a maioria das pessoas e dos bailarinos eram homens, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante que a gente gosta sempre de trazer esse cunho histórico para vocês. Exato. E se tinha nessa época, acredito eu, baseado nas leituras que eu fiz até hoje, e acredito que a Prof. Bá também tenha feito, tinha essa ideia de que essas mulheres que estavam dançando no palco, elas estavam ali supostamente se exibindo, né, se mostrando.
quase que oferecendo o seu corpo. Sim. E essa era uma leitura que muitos homens na época tinham. Então eles presenteavam as mulheres com esse intuito delas realmente darem algo em troca, se é que vocês estão nos entendendo. Inclusive tem um grande balé, famoso Pas de Quatre. Sim. Né, gente? Quem conhece, já falamos várias vezes sobre algumas vezes sobre este balé aqui no podcast. As bailarinas, elas usavam, é um balé onde as bailarinas, de fato, o figurino é com joias. Elas usam pulseiras de pérola, elas usam colares, que é uma coisa que a gente não vê, né? A bailarina tá despojada de joias, ela pode até ter um adereço na cabeça, né? Mas joias, assim... Sim, não é todo balé, que né, são... Tati? Não é, exatamente. E eu me lembro de ter tido um professor que era argentino, Jorge Penha, e ele falava do porquê havia um posicionamento de mãos e de pescoço. Por que as bailarinas posicionavam a mão com o pulso quebrado perto do rosto, assim, perto do queixo? Porque aí aparecia mais a pulseira, de quebra aparecia o brinco. Sim. E também chamava atenção para o pescoço, porque de fato aquilo era um presente de um amante. E aí a mulher estava querendo mostrar, esse movimento, vamos dizer assim, foi incorporado ao estilo de dança, se tornou não um passo, mas um estilo, que é uma das características do estilo romântico, que é esse corpo o tronco mais inclinado para frente, o pescoço mais à mostra, as mãos perto do rosto. Pra que, dizia esse professor, né, gente? Não sabemos se é verdade. Pra que as bailarinas pudessem mostrar para os seus amantes, ó, estou usando aqui. Eu quero acreditar, né, gente, que se isso for verdade, é porque foi uma escolha dela, né, da bailarina. Tipo assim, ela falou aqui, ó, gente, tô gostando, né, você tá me mimando, mimou, gostei, vou mostrar. Se foi assim, tudo bem, né, gente? Mas se for de outra forma, já não é legal. Exato. Então, gente, seguindo aqui, ó, na década de 1930, começaram a aperfeiçoar os buquês de flores. E os bailarinos, eles eram muito mal pagos. Vê, né, gente? Esse negócio é histórico, esse negócio aí, né? Ó, e o Royal Ballet era uma companhia muito recente. E os fãs davam às bailarinas flores, comidas e presentes. O que tu achou disso, Má? Gente, olha, tá errado esse bilhete aí, mas nem tanto, né? Porque a gente sabe que isso perdura até hoje, né? A gente percebe que nem todas as companhias, infelizmente, são sérias, nem todos os artistas são valorizados. A gente sabe que até hoje nós temos este problema, infelizmente, com a cultura, não só do nosso país, mas isso é geral, tá, gente? Isso não é só aqui no Brasil que temos este problema. Então, isso muito do que a Tati falou, a gente consegue perceber, por exemplo, quando as bailarinas vieram dançar de titi, quando elas vieram utilizar saias mais curtas, até para melhorar a performance dos movimentos. Isso foi um impacto muito relevante na história da dança, principalmente de forma negativa, porque muitas pessoas ficavam dizendo que essas bailarinas, na verdade, estavam ali só para, né, se mostrarem. E, na verdade, a saia mais curta, a gente já mostrou aqui no outro episódio, que ela ajudava na movimentação da bailarina para dançar, né? Imagina você dançar com um vestido enorme, cheio de anáguas, né, Tati? Um vestido que tem um tecido que não é próprio para dança. Então, você percebe que essa questão, né, do espaço feminino, da desvalorização dos artistas, isso é de 1700, isso é de 1800, galera. Isso não é de hoje, isso é histórico. Então, o que a gente sempre preza aqui no nosso pod é sempre trazer a curiosidade para vocês, sempre trazer conteúdos e descobrir de onde que vem cada coisa, né? Então, essa tradição, ela pode ter começado pela proximidade da Royal Opera House
com o mercado de flores no Covent Garden, que para quem não conhece o Covent Garden, ele é muito bonito, é um bairro muito legal, inclusive tem até uma estação de trem que para lá na frente mesmo dele, e é uma galeria que tem várias floriculturas, e é muito bonito, hoje em dia não sei como era antigamente, mas é muito bonito e realmente tinha essa proximidade entre o teatro do Royal Opera House e dessas floriculturas, então eu acredito que essa tradição começou daí, né? E outra coisa muito interessante que a gente viu nessa pesquisa, né, Tati, é a evolução, né? Porque lá na Marie Salera, as moedas, e depois começou a ser algo de joias, né, peles, diamantes, para querer algo em troca, e depois foi comumente trazido as flores e, claro, trazido essa questão de presentear por presentear a arte, presentear o trabalho da pessoa, não somente querendo algo em troca. Isso também é uma evolução muito interessante, né, Tati? Não, ainda bem popularizou, né, gente? Que você já pensou, vai ficar dando os presentes de joia, vai ficar dando os presentes, as moedas de ouro, gente. Poxa, daí não dá. Vamos popularizar esse negócio, vamos democratizar, né? Sim. Eu, pessoalmente, acho esse hábito de dar flores e receber flores muito lindo. Eu conheço pessoas assim que não gostam de ganhar flores, porque, enfim, as flores têm uma vida curta, né? E falam, eu prefiro ganhar uma coisa que durável, um bem durável. Mas eu acho assim tão bonito, tão poético, né? É tão legal. E sim, as coisas elas não duram para sempre. E as flores têm uma beleza que se evanece, mas eu acho muito lindo. Ainda bem que foi criado esse hábito. Sou a favor. É verdade. E, gente, há quem diga ainda que após uma apresentação do Balé Quebra-Nozes em Londres, um dono de teatro ficou tão emocionado e sensibilizado que resolveu dar flores a todos os bailarinos. Não há data específica deste fato, mas a primeira apresentação deste balé fora da Rússia foi em Londres no ano de 1943, com Alicia Markova no papel principal. Então, assim, em maio de 1961, Nureyev estreou sua primeira temporada em Paris, no Palais Garnier, como Solor de La Bayadère, que inclusive tem episódio sobre este balé de La Bayadère, tá, gente? É bem legal a história. E junto ao balé Kirov. O sucesso foi tão grande e o público ficou tão emocionado que, dentre outros objetos, foram atiradas 18 lingeries ao palco. Gente, Vando! Ainda na década de 1960, Margot Fonteyn arrancou uma flor de seu buquê e entregou ao seu partner Nureyev. O casal transformou o final dos espetáculos de tal forma que o encerramento poderia durar 2 horas. Então você imagina o quanto que as pessoas, né, foram ovacionadas, né, gostaram, amaram. Bolha na mão. Gente, que loucura louca. E agora a gente vai, então, conversar e vai contar para vocês um pouquinho, então, das regras e curiosidades das companhias, certo? No ano de 2014, há pouquíssimo tempo atrás, após a estreia da nova coreografia de David Dahl, funcionários da Royal Opera House subiram ao palco e deram flores para mulheres e homens. Tradicionalmente, só mulheres e homens em papéis femininos recebiam flores. 2014, tá, gente? Ontem. Enquanto no New York City Ballet e no American Ballet Theatre, as flores são dadas às companhias na estreia de determinados papéis. No Royal, elas são dadas por fãs em quase todas as apresentações. Então, né, os diretores, não os responsáveis, entregam essas flores para os solistas, né, para os primeiros bailarinos e bailarinas, mas os fãs também presenteiam. Mas, gente, é muito recente isso de homens ganharem flores também, que loucura. Sim. No Royal, se uma solista recebe flores e a primeira bailarina não, isso não é mostrado no palco. Para evitar isso, foi criado um fundo de flores por um membro da plateia para que se compre flores de emergência para quem não recebeu ou se houver distribuição desigual entre as solistas. Então, meio que para equiparar isso, para que uma bailarina não ganhe todas as flores e outra não. Isso é bacana, né, gente? Porque mesmo que uma bailarina seja solista, seja principal, existe todo um corpo de baile que incorpora, integra,
né, o balé, o repertório. Então não é que, tudo bem, tem lá a Kitri, ela é a principal, a gente precisa dela para, né, pro balé acontecer, sim. Mas o balé não acontece sozinho com apenas solistas, né, gente? Então eu acho isso muito justo. Só que é igual que a Tati falou, gente, isso é ontem, né? 2014. Verdade, chocadas, gente. Então, uma regra é que os buquês devem ser feitos para que a bailarina consiga abraçá-los com um só braço enquanto agradece no palco. Ou seja, ela vai fazer a reverência dela. Uma mão ela vai movimentar, levantando o braço, geralmente descendo o braço, inclinando o tronco. E com a outra mão, ela segura o seu belíssimo buquê de flores. Não é Exatamente. No Metropolitan Opera House há uma equipe que prepara as flores. Os espinhos são retirados para que não machuquem as bailarinas e os figurinos não sejam estragados. E a gente também pode perceber aqui, gente, essa questão das flores que a gente estava falando, eu e a Tati. Só uma curiosidade, quando eu ganhava flores nos espetáculos que eu fazia, a minha mãe nunca me dava flores vermelhas. Que ela dizia que gostava de me dar flores brancas, que ela achava que era bonito e era meio que uma tradição dela dar flores brancas. E depois eu comecei a perceber que na maioria dos espetáculos, quando você assiste até o final, as bailarinas recebem flores de cores mais pastéis, neutras, né, Tati? Cores mais femininas. Eu acho que tem a ver também com essa questão que a gente fala em outros episódios, que o balé remete muito ao feminino, ao romântico, uma questão mais lânguida. Então eu acredito que seja por isso. É muito raro eu ver flores vermelhas no palco, né, Tati? Eu não sei se você já viu em alguma apresentação. Eu, por exemplo, eu nunca vi. Não sei se Mames fez essa pesquisa antes e começou a me dar flores brancas, mas isso é antigo, que ela me dava flores brancas junto com meu pai. Porque geralmente é isso. Eu acho que tem muito a ver com essa cultura própria do balé, do feminino, do sensível, do frágil, da princesa, delicada, né, da fada. Mas justamente a próxima curiosidade que a gente vai trazer aqui para vocês tem a ver um pouco com isso, com que a Prof. Bach está nos trazendo. De que no Royal há buquês temáticos, gente, de acordo com o balé dançado. Eu achei muito bacana isso. Então, no balé Manon, se amarra uma pulseira de diamantes no buquê. Uma pulseira de brilhos, né, gente? Estou falando uma zircônia ali, não tem problema, tá? Sim. Já no balé de Alice no País das Maravilhas, um arranjo com salsichas, flamingos, cartas de baralho e colheres de pau. Olha que curioso. Muito bom. É uma decoração super a ver com a temática, né, gente? E para a fada açucarada, rosas com doces. E para La Fille Magardé se amarra uma linda fita cor-de-rosa. Ai, que então lindo. As rosas, um amor, né? As rosas são decoradas de acordo com a história e o enredo do balé. Achei muito bacana isso. Muito lindo. Então, tudo a ver, né? La Fille com as fitas, daquele adágio maravilhoso das fitas, tudo a ver. E os anos de 1960 se tornaram a década dos lançamentos de flores. Na atualidade, o Royal só permite o lançamento em galas ou despedidas de bailarinos. Até porque, né, gente? Vamos combinar. Imagina todo espetáculo, o povo jogando coisa da plateia no palco. Imagina a sujeirada que deve fazer, né, Tati? Deus o livre. E aqui a gente está se referindo ao lançamento, não é de trazer uma novidade. Lançamento é de lançar, de jogar mesmo flores, né? Isso. Gente. Então, imagina a quantidade de flores para serem jogadas, o desperdício, né, gente? A sujeirama. É bonito, é poético, mas não é muito prático para a atualidade. Por isso, então, que tem momentos específicos, não são todas as apresentações que é permitido esse tipo de homenagem, de reverência, então, do público para os bailarinos. Exatamente. Gente, o que vocês acharam dessa curiosidade? Eu adorei quando a Tati trouxe o tema pra gente conversar aqui, trazer o episódio pra você. Eu falei, Tati, tudo a ver, porque isso aqui é uma coisa que a gente nunca falou sobre, e eu acho que deve ter muita gente que tem essa curiosidade. Eu, por exemplo, matei várias das minhas curiosidades, porque eu assisti o Alice, e realmente, no final tinha, né, esse buquê com um monte de carta, com um monte de colher, e eu, gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? E, na verdade, tem tudo a ver, né? Inclusive, quando ela entrega o buquê de flores pra outra solista, que é a fada não, a rainha vermelha, no caso, né? A rainha de copas. O dela tem os flamingozinhos
no buquê. Então, tudo a ver, né? Sim. Com a história. Eu acho muito criativo. Claro. E, gente, fica a dica para o povo que é espectador de balé, espectador de qualquer estilo de dança, familiar, amigo. Gente, vai assistir um espetáculo, quer trazer uma energia bacana para quem tá lá no palco ou após o espetáculo, levem flores, gente, né? Tá valendo até no caminho pegar uma florzinha no jardim, tá valendo. Com certeza. Ou então até mesmo eu já vi darem presentes, aquelas caixinhas de bombons. É um carinho, né, gente? Se você vai pra um espetáculo apenas pra assistir, não conhece ninguém, é uma companhia de fora, tudo bem, compreensível. Mas se você vai assistir alguém que você conhece, você puder levar um mimo, um carinho, isso é muito bacana, porque só mostra a valorização que você está dando ali para aquele colega que está se apresentando. E não é fácil, né, Tati? Não é fácil a gente se apresentar em nenhuma área da arte, seja canto, seja dança, seja teatro. É muito difícil se apresentar, né? É difícil e faz muito bem para quem está assistindo, porque às vezes a gente acha assim, algumas pessoas que infelizmente não têm o hábito de assistir espetáculo, de consumir arte de alguma forma, de ler um livro, ver um filme. Talvez essas pessoas não entendam a importância da arte na nossa vida. Sim. Mas, gente, a arte, ela nos salva em momentos tristes e difíceis, ela nos inspira, ela nos faz pensar. Então, mesmo que as pessoas não se deem conta da importância da arte, ela é importante e a gente, de alguma forma, pode retribuir aquelas pessoas que estão empenhadas em fazer arte. A gente pode demonstrar o nosso afeto, o nosso respeito através de flores ou de alguma cartinha, bombons, como a Bá falou, mas de alguma forma retribuir por essa contribuição assim tão especial que a arte traz na nossa vida. É verdade. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam desse episódio? Gostaram? Deixa aqui pra gente nos comentários o que vocês acharam e sugestões pros próximos temas. A gente ama ouvir vocês. Estamos vendo aí nos direct que o pessoal tá gostando muito aí da série, né? Da história dos repertórios que a gente tá trazendo, dessas histórias que a gente acha que conhece, mas não conhece. E fica a dica aí pra quem quiser deixar uma sugestão e ajudar a gente a procurar cada vez mais conteúdos exclusivos, bacanas e curiosidades do mundo da dança pra vocês, tá bom? Isso aí, gente. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.